Gostaria de focar com os irmãos, usando esse texto do salmista Davi, falando sobre o domínio universal de Deus. As palavras de Jesus, quando ainda estava na terra, cumprindo o seu ministério terrenal, ressaltou que é do conhecimento de todos. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, a partir do capítulo 5, estendendo aos versículos referente às bem-aventuranças. O que seria uma bem-aventurança? Bem-aventurado é ser feliz. Quem é bem-aventurado é aquele que usufrui de uma felicidade. Mas quando ele ressalta sobre essa questão do limpos de mão, de puros de coração, e de que esse seria um dos processos e um dos perfis a se chegar à estrutura de um varão que alcançará o céu e que verá a Deus, e que participará das bem-aventuranças vindas de Deus, nós precisamos cumprir ou passar por alguns processos. Você percebe que Davi agora está refletindo sobre a questão da magnitude de Deus. E ele começa os textos falando sobre a sua plenitude, sobre a sua soberania. E ele chega a ponto de dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem que participará daquilo que o Senhor tem a nos oferecer? Se ressalta que o próprio escritor aos Hebreus, até o presente momento a carta aos Hebreus é anônima. Há quem diga, segundo a tradição, que foi o apóstolo Paulo quem escreveu, por conteúdo de que possui todas as outras 13 cartas escritas pelo próprio apóstolo Paulo, mas não é uma doutrina inteiramente dominante, por enquanto permanece-se como uma carta anônima. No capítulo 4, a partir dos versículos 16 e 17, o escritor vai mencionar que, por consequência do sacrifício do Calvário, nós podemos agora ter livre acesso ao trono da graça, a fim de alcançarmos dele dois fatores: alcançar dele graça e sermos auxiliados em tempo oportuno. Mas quando o salmista Davi nos traz a observação de quem estará no santo lugar do Senhor, quem habitará o seu santo monte, ou quem estará na sua presença, logo vem a resposta: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Você percebe que quando nós olhamos o contexto de coração, você vai perceber que a Bíblia, por 820 vezes, vai repetir a palavra coração. Eu poderia falar de um coração físico. Eu poderia mencionar aos irmãos de um coração como sendo a mente. Eu poderia mencionar de um coração como consciência. Poderia também ser um pouco mais ousado ao falar aos irmãos de coração como natureza humana. Então nós temos essas ramificações da palavra coração. Bem, só que quando nós olhamos para a expressão coração, você percebe que o coração intriga a ciência. É o campo da psicologia, da psique humana, que mais desperta o interesse diante de fatores científicos. O coração também é muito pesquisado dentro da filosofia, dentro da arte, porque você expressa agora diante de gestos, expressões corporais, por meio da fala, tudo aquilo que está no seu interior. Então eu gostaria de lembrar aos irmãos de que nós não fazemos parte de uma trindade, nós fazemos parte de uma trinidade, embora a palavra trindade não seja nada. Mas a expressão que nós temos ao contexto é de que é composto por Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos textos referentes a isso. Nós adoramos todos os três, sim ou não?
que cada um possui especificamente uma função. Qual que é a função do corpo? São 5 que nós chamamos de faculdades do corpo: a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. O seu corpo só serve para isso. Eu só tenho contato com os objetos porque eu conheço a funcionalidade desse objeto, porque eu consigo tateá-lo, porque eu consigo vê-lo, porque eu consigo sentir, e me permite conhecer. Mas nós temos um segundo corpo que nós chamamos de alma, e essa alma é responsável por não 5 faculdades, mas 3: intelecto, sentimento e vontade. E aí, se nós não cuidarmos desse segundo corpo, nós vamos adquirir doenças psicossomáticas que vai ecoar no próprio corpo, como a depressão, como a ansiedade, que não são doenças do corpo, são doenças da alma. Então eu tenho que ter total cuidado, total zelo desta composição de consciência. Então, se nós fôssemos falar aqui de coração como órgão físico, nós vamos ter uma referência interessante para isso. Provérbios 14:30. O corpo em paz, ou o coração, melhor dizendo, em paz, dá vida ao corpo. Se o meu coração está funcionando como deveria, todo o meu corpo será ecoado na função de saúde por causa das funcionalidades deste coração. Por isso nós vamos até o cardiologista, nós vamos até o clínico, nós cuidamos deste coração como sendo especificamente um ponto de partida aí para que o meu corpo siga bem, para que eu mantenha a funcionalidade. Mas eu também posso falar do significado de coração como mente. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, versículo 9. Primeiro Reis 3:9. A teu servo, pois, dá o coração entendido, para que eu possa assim julgar o teu povo. Então a minha consciência, ela tem uma tendência àquilo que é bom e àquilo que é mal. E aí eu vou ter que lembrar aos irmãos da nossa natureza humana. A natureza humana, ela tem que a todo instante estar sendo diminuída, porque se essa natureza sobressair, a tendência dela é nos colocar em situações de animalidade, situações más. Não está as fotos de Gênesis 6, sim? Fica à vontade. Vamos lá, mano. Gênesis 6:5. Você está falando. Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então você já percebe que Deus, olhando para a terra, percebe que, por consequência do pecado que se alastrou, intensificando a natureza humana, nós percebemos que o homem cresce agora naquilo que é mal, naquilo que é ruim, na parte que a filosofia vai chamar de vício, a tendência que o ser humano tem naquilo que é mal. Se acrescendo agora continuamente essa natureza má, Jeremias 17:9. Tem algumas pessoas que dizem o seguinte: eu segui o meu coração. Faça o que o teu coração disser, mandar. Coração de mãe não. Jeremias
Pastor, como eu estou filmando, fique à vontade. Vou fazer uma pergunta para você. O que é esse negócio da pessoa dizer assim? Eles falam com tanta clareza, assim, com tanta. Jesus, exemplo, a pessoa fala assim: olha, hoje uma pessoa disse isso para mim. Exemplo: ó, o Senhor falou comigo que é para mim fazer isso, isso e isso. Outra hora fala assim: eu vou pregar aqui, mas Deus vai construir o culto. Ele já falou comigo aqui agora que não é para mim pregar nessa passagem que eu marquei, que eu estudei. Ele mandou eu pregar outra. Ele acabou de falar comigo. Outros dizem assim: pastor, o Senhor falou para mim que é para mim pregar, e quando eu for pregar, é para mim cantar. Outra hora o Senhor falou para mim cantar primeiro. Esse tipo de coisa, assim, eles falam comigo. Pastor, o senhor gosta muito polêmico. É muito polêmico. Eu gostaria muito de ter essa mesma intimidade que essas pessoas têm com Deus, de estar falando com Ele 24 horas. Porque até onde eu sei, e aí me corrijam por gentileza, Deus fala mediante a sua palavra. A forma de Deus falar é mediante a palavra. A forma de você julgar as suas ações é mediante a palavra. O conselho que eu tenho de Deus é dentro da palavra. Então, essa questão de que eu me preparei para uma palavra e que chegou aqui em cima, Deus mudou essa palavra, irmão, por favor, tá? Isso aí, desculpa a expressão, mas é uma certa incoerência. Eu usar outra expressão, falei, Jesus, vou jogar esse negócio na rede. Porque não existe isso. É a mesma situação de eu estar em uma festividade onde quem está na direção dessa festividade orou, consagrou e buscou de Deus um tema, e eu, como um dos pregadores, chegar aqui e falar: não, irmão, o Senhor me mandou pregar em outro tema. Então, que Deus é esse de confusão? Sendo que Ele já revelou, pastor João, o tema dessa festividade, por que Ele está te mandando pregar em outro? É mais fácil você falar que você não tem uma certa capacidade de desenvolver esse tema. Tá? Eu acho que fica mais bonito. A forma que Deus fala com a humanidade, primeiro, no Antigo Testamento, Deus falava com a humanidade de forma direta. Tanto que Deus vira para Moisés dizendo: falei com Moisés, meu filho, face a face. Só que conforme o tempo foi passando, foram se surgindo quem? Sacerdotes, reis e juízes. Deus deixa de falar com o homem de forma direta e passa agora a usar os seus profetas. No Novo Testamento isso torna melhor ainda, porque agora nós temos mediante a palavra. Por que Deus falava de forma direta? Pelo fato de que a Bíblia ainda não estava consolidada, os escritos ainda não estavam compilados. Você sabe que a Bíblia passou por um processo de canonização. O que seria essa canonização? É o processo de estruturação dos textos da Bíblia. Então, quando isso não ocorre, Deus começa a falar com a humanidade de forma direta. Só que agora nós temos a palavra. E a palavra ela é única e confiável. Eu não consigo fazer nada se dentro desta palavra eu estirei quadrado. Amém, meus irmãos? Mais alguém a falar alguma coisa, a contribuir com alguma coisa? Quer dizer, então tem que ter cuidado com o estado de coração, né? A pessoa achar que Deus está falando com ele porque o coração dele está sentindo. Principalmente com a questão do tal da profecia. Enganoso é o coração, mais do que tudo. Sentir em meu coração de que eu tenho uma palavra agora, irmão. Cuidado com essa questão do coração. Assim, o coração ele tem assim, uma concordância com a mente, né? Com o nosso raciocínio, né? Sentimento e raciocínio, não tem? Consciência e sentimento. Depende de qual seria a aplicação desse texto, irmão. Porque eu posso falar de coração como simples órgão
desse Porque fato. a consciência agrega aqui, né? Exatamente. Porque quando a Bíblia refere-se de coração, e esse é o foco do estudo que eu tenho para os irmãos hoje, é o coração como sendo a parte interior do homem. O coração como sendo o centro das minhas aptidões, das minhas vontades, das minhas necessidades. Porque quando eu falo dessa questão da trinidade do corpo, o corpo ele é a caixa que guarda a alma, a matéria. A alma é a sala de gravação do espírito, e o espírito é o elemento que tem contato com Deus. Então, o apóstolo Paulo menciona que o Espírito de Deus testifica-se com o meu Espírito, que são os filhos de Deus. Bem, Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos dar uma pitada mais de tempero a esse estudo. Um texto inteiramente conhecido, Mateus 5, 8. Feliz os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado, no original, feliz. Então, feliz os limpos de coração. Mas, o que eu tenho a falar do coração do homem? Há uma diferença entre coração de um ímpio e coração de um cristão? Muita diferença. Primeira diferença: a característica do coração de um homem sem Deus é que ele está tendencioso àquilo que é enganoso, àquilo que é mau. Provérbios 6,14. Há no seu coração o quê? Amor. Perversidade. Todo o tempo esse coração perverso está maquinando naquilo que é. E o que ele faz? Semeia contendas. Já viu aquele texto de que 6 coisas Deus odeia e as 7 ele abomina? Está no provérbio também, né? Exatamente. No mesmo capítulo. Ou melhor, no mesmo número. Se esse coração está cheio de perversidade, a todo tempo está maquinando mal, ele precisa ter uma mudança de conduta, uma mudança de atitude. E aí você percebe o seguinte: o que acontece quando Adão peca? Adão tinha uma vida relativamente boa, concorda? Relativamente, Adão teria o quê? Simplesmente, que não teria todos esses labores, embora muita gente vira dizendo que Adão só ficava vivendo do osso. O que é viver do osso? Viver sem fazer nada. Não. O que Deus disse para Adão dentro do jardim? Lá vai a terra, cuidar da terra. Domina os animais, cultiva. Mas quando o homem peca, a sua natureza passa a se converter em uma natureza má. Tanto que Jesus, quando vem, o que Jesus é chamado? De um novo Adão. Até porque a velha natureza se passou. O que o apóstolo Paulo menciona? Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Vamos aprofundar mais nesse negócio? Isaías 44, 20. Sim. Inclusive a maldição com a qual Deus amaldiçoou a terra, em Cristo Jesus para cá, de Abraão para cá, a terra é abençoada, né? Tudo se fez novo, mudou. Há uma nova aliança em cima de Abraão. Bênção, E essa aliança se estende até chegar na pessoa de Cristo Jesus. Isaías 44, 20. Apacenta-se de cinza o seu coração enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer, porventura não há uma mentira na minha mão. O coração daquelas intenções do íntimo do ser humano, tendencioso à perversidade ou àquilo que é mal, está cheio de mentira e entregue ao quê?
ao Deus deste século, entregue àquele que domina este mundo. Quem é o pai da mentira? O anjo derrotado. Sabe? Você me permite dar uma visão dessa questão? Fique à vontade. Eu quero contar você que é sistemática essa questão também. Sim. Se for sobre o enganoso coração, a minha maneira de ver, quando fala enganoso, não fala um estado que ele é enganoso. É uma coisa que acontece com ele. O coração se engana. Quer dizer, o meu objetivo de ver a passagem é que desenhando um porquê mais claro, o coração se engana. Agora eu vou dizer o porquê na minha questão de ver. Por exemplo, se eu pensar, na minha maneira de ver, se eu pensar que o coração meu engana demais, quando eu gostei de alguém, por exemplo, eu gostei da velha, eu estava enganado, o coração enganou eu. Se você vê uma pessoa passando na necessidade e você sente que o coração tem que ajudar, seu coração não moveu, seu coração está te enganando, não está. Deixa eu organizar então, para eu entender aonde você quer chegar. Primeiro, quando a gente fala, no seu caso aí, com a irmã Leia, a tendência do coração às paixões, a paixão dentro da psicologia ela dura 2 anos. Então o amor tem que nascer dentro dessa paixão. Tá? Você sabia que as maiores causas hoje, existem 2 principais causas para o suicídio hoje, e isso eu tenho estudos da psicologia para te apresentar. Qual a primeira causa? Paixão e problemas financeiros. Agora, o que a Bíblia está falando sobre o engano do coração? É quando eu confio nas minhas próprias decisões e deixo de confiar em Deus. É lógico que na minha interação com pessoas eu vou ter que confiar. Quando eu vou fazer um adendo aqui, quando Jeremias fala que maldito o homem que confia no homem, ele não está dizendo que maldito sou eu por confiar na pessoa da irmã Romeu. Ele está dizendo que maldito o homem que confia na força do seu braço, nas suas próprias intenções, na sua própria vontade. Eu posso, eu faço, eu tenho. Da própria sabedoria. Exatamente. Porque a minha confiança com o irmão, o que tem que acontecer? Eu confio em um médico, que me dá uma anestesia geral, eu estou na mão dele. Eu confio na minha esposa, que vai para 4 anos de casado, juntando tudo aí, 7. Eu tenho que confiar no meu pastor, naquilo que ele tem a me apresentar. Então não está falando de homem como físico, mas de um homem como sendo eu. Maldito eu que confio em mim mesmo. Quando fala-se sobre a questão do engano do coração, está dizendo que o coração ele é enganoso por quê? Porque ele está tendencioso à sua natureza. Então você olha para uma pessoa e fala, meu santo não bateu. É uma das responsabilidades do coração, não gosto de você. Mas depois, quando eu passo a te conhecer e conviver com você, eu percebo que ou realmente eu estava certo, ou realmente eu estou equivocado na observação. E aí há engano. Deu um dado. Não sei se você é da mesma maneira. Por exemplo, quando eu faço uma coisa errada, a gente sabe que é errado, o coração toca. Assim, se você não tem que você sabe que é errado, não fala. Mas também, eu pago por mim. Quando eu faço certo também, eu faço lente. Fiz o certo. Tomei a melhor decisão. Aí, creio eu também, que deixei o Espírito Santo também, testificando quando você aprova a coisa certa, né? Então, eu acho que entre essa razão que você fala, que eu concordo também com você, mas eu acho que o papel fundamental dessa história que você é o Espírito Santo, agindo nessa questão, para deixar de engano. Eu creio que nem o ser humano foi criado para ser mal. Eu acho que assim que eu estou da vida, é um caminho muito mal, mas o coração pode ser mudado. As pessoas não dão espaço, para essa mudança. Mas eu acho que o coração de todo mundo é bom. É só. Então o senhor está muito filosófico hoje, muito romântico. Mas ele sempre O senhor está pegando aí a teoria de Hobbes, que o homem nasce bom, mas a sociedade não corrompe. Mas assim, eu queria entender uma coisa: é o coração ou o Espírito Santo? Não entendi essa parte aí, porque. A minha, eu sempre trabalho, eu fico com medo. A minha pena, eu nada pro outro, mas eu fico sempre preocupado. Porque quando você faz alguma coisa e bate a sua consciência, essa é a função do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado.
Então a sua natureza não é o quê? Se fosse para me escolher, irmão, eu estava em casa agora. Eu, por natureza própria, nunca gostaria de ir na igreja. Mas quando eu deixo de ouvir a minha natureza, eu ouvido a palavra, a voz do Espírito Santo, o que ele vai dizer? Paulo vai falar, olha, meu espírito então está forte, porque eu testifico com o Espírito de Deus. Agora, se eu parar para ouvir o coração, irmão, misericórdia. Por isso que o coração do homem é mau todo tempo. Todo tempo. Nos seus pensamentos. É por isso que o apóstolo Paulo falou assim: renoveis o vosso pensamento todos os dias. E também medita o homem, o novo nascimento, a nova criatura, medita na palavra de Deus dia e noite para ocupar o espaço, para que o coração não venha fazer o mal, pensar o mal todo tempo. Perfeita observação. Depois da leitura, eu fiquei imaginando que se eu tivesse tido a oportunidade, eu ia fazer uma reflexão do verso 13. Eu nem sabia que seria pregar sobre o interior nosso. Eu ia fazer uma reflexão do verso 13, porque eu me pego muito pensando no resto. Aí eu me renovo de sabedoria para que eu veja conforme a tua palavra. Eu achei isso engraçado. Eu ia fazer uma reflexão desse verso aí. Achei ele muito importante, do Salmo 39. Agora aí só prega sobre o verso 13, né? Aí Pergunta nós, irmão. pregando 139, verso 13, só para a gente. Isso, 139, verso 13. Não é verso, é versículo. Não, em Salmo não tem versículo, irmão. Salmo é verso e número. Esse, irmãos, pois possuíste o meu interior, as minhas entranhas, e cobriste o ventre de minha mãe. A todo momento. Porque a gente pega muito pensando coisas feias, coisas ruins. Exatamente. Aí a gente tem que ter cuidado para não deixar isso prevalecer dentro da gente. O irmão Taz, usando a sua psicologia, deixa eu saber. Quando o senhor olhou a Yasmin a primeira vez, eu falou para ele, pensou assim: nossa, essa menina é linda, maravilhosa, e eu a quero para mim. O senhor a quis para você por quê? Porque você amou você primeiro. O seu coração colocou você em primeiro lugar. Aí você queria ela para te amar. Está certo isso? Ô, irmão, eu queria tanto receber essa dádiva, essa glória terrena aqui, mas na verdade não foi bem assim. Porque a arte da conquista partiu dela. Ah, então foi ela que viu, né? Foi ela que veio, foi ela. Eu não fiz nada. Tá? Pelo contrário, estava olhando até para outra. Só não decidiu. Ai, Yasmin, pega ele em casa. Ela que foi atrás, ela que. Só não decidiu. Então aconteceu igual o Salomão falou: de todas elas você foi escolhida. Exatamente. Foi ela que me escolheu, eu escolhi ela não. Ela escolheu a pessoa certa. Quem não gostaria de ser estado? Então, essa observação aí, na filosofia grega, as entranhas, para falar entranha, né? Na linguagem antiga, a entranha é porque eles achavam que o sentimento era das tripas, né? A palavra entranha. Aí essa entranha aí é o coração, né? Perfeitamente. Lá Deus possuiu o meu coração no ventre da minha mãe. O nosso coração. Não, mas entranha não é o outro. Não, a entranha não. A entranha nesse sentido aí. Nesse sentido aí não é o outro. Não, essa entranha nesse sentido aí, na linguagem dos gregos, dos filósofos gregos, essa palavra entranha entendia as tripas. Porque eles, naquela linguagem antiga, eles achavam que o nosso sentimento do coração era nas tripas. Falava entranhas.